Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Casey Carla e hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre calorimetria. Para a gente estudar os conceitos relacionados à calorimetria, inicialmente nós precisamos falar sobre dois conceitos muito importantes que são calor e temperatura. Bom, no dia a dia, a gente utiliza calor e temperatura como sinônimos, né? A gente fala que está calor quando a temperatura está elevada, mas vamos entender agora bem o que significa calor e o que significa temperatura. Na calorimetria, esses dois conceitos são diferentes. Bom, primeiro, imagine que eu tenho um corpo A, né? Então, esse corpo está representado aqui. E esse corpo, ele tem uma determinada agitação de suas moléculas que nós medimos com um termômetro e verificamos que a temperatura dele é de 80 graus Celsius, tá? Então, quando nós medimos esse valor 80 graus Celsius, o que estamos medindo é o grau de agitação das moléculas dele, tá? Bom, agora eu tenho um corpo B e eu verifico que as moléculas deste corpo estão menos agitadas do que as moléculas neste corpo aqui, tá? Ou seja, a temperatura dele é menor. Quando eu meço com um termômetro, eu verifico aqui que, por exemplo, neste caso é de 10 graus Celsius, tá? Então, qual a diferença de um para o outro? É o grau de agitação de suas moléculas, tá? Então, a diferença entre o corpo A e o corpo B é uma diferença em suas temperaturas que está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Então, definindo, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, tá? Enquanto que o calor está relacionado a uma energia que transita de um corpo que está com maior temperatura para um corpo que está com menor temperatura. Vamos verificar isso aqui nesta imagem. Então, eu tenho um corpo com 80 graus Celsius e um corpo com 10 graus Celsius. Se eu colocar estes dois corpos em contato, né, esse corpo com 80 graus Celsius, com maior temperatura, vai fornecer energia térmica para o corpo com menor temperatura até que ambos atinjam um equilíbrio térmico. Tá? E essa energia que vai se transferir de um corpo para o outro, nós chamamos de calor. Tá? Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, enquanto o calor é a temperatura, é a energia, desculpa, que transita de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Enquanto eles tiverem diferença de temperatura, haverá a existência do calor. Será transferido o calor, ok? Bom, então, é, quando esse calor transferido de um corpo para o outro faz com que a temperatura de um, né, seja alterada, a temperatura do outro seja alterada, nós dizemos que o calor transferido é chamado de calor sensível, quando esse calor ele tem como efeito a alteração da temperatura do corpo. É um calor chamado de sensível, representado pela letra Q. A unidade para calor que a gente utiliza é a caloria. E o que é uma caloria? Uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água sob pressão normal de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, essa é a definição do que é uma caloria. Para a gente calcular o calor sensível, né, quanto de calor sensível eu devo transferir para um corpo para que ele tenha a temperatura alterada, né, de tanto para tanto. Bom, esse tipo de equação, esse tipo de problema, né, a gente resolve utilizando a equação fundamental da calorimetria, que é Q representada por quantidade de, que significa quantidade de calor, tá? Que é quantidade de calor, M é a massa, C minúsculo, tá? Aqui tá C maiúsculo, mas é que o arquivo alterou sozinho. É C maiúsculo vezes ΔT. ΔT é variação de temperatura. Então, eu calculo a quantidade de calor multiplicando massa, calor específico e variação da temperatura, tá? Assim eu consigo calcular a quantidade de calor que eu forneço para um corpo. Bom, calor específico, né, que é essa letrinha ali, é uma quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma determinada
substância, né, 1 grama de determinada substância, tenha a sua temperatura variada em 1 grau Celsius. Tá? Então, a gente verifica o calor específico de materiais experimentalmente, esse valor pode ser verificado. Tá? E o calor específico é uma grandeza física que é característica de cada material. Tá? Então, por exemplo, aqui, a água tem calor específico 1, significa que eu tenho que fornecer um, um, uma caloria, né? Uma caloria para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius, tá? Etanol, eu tenho que fornecer 0,5 calorias para que ele aumente em 1 grau Celsius cada 1 grama dessa substância, ok? O ferro 0,011, percebeu um valor bem pequenininho, né? Então, poucas calorias, uma pouca quantidade de caloria que eu adicionar, vai fazer com que 1 grama de ferro aumente em 1 grau Celsius a temperatura, tá? Então, isso é o calor específico. É a quantidade de calor que eu vou fornecer para 1 grama de uma substância aumentar 1 grau Celsius. Bom, a capacidade térmica é um outro conceito muito importante na calorimetria que está relacionada à quantidade de matéria que eu tenho, tá? Então, é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida para um corpo, tá? Atenção, aqui eu estou falando de uma substância, aqui eu estou falando, de um corpo, tá? Então, aqui não importa do que este corpo é feito, qual é o material, enquanto que o calor específico eu preciso saber qual é o material será importante. Aqui, quando eu olho para um corpo, bom, esse corpo, qual que é a quantidade de energia que eu vou fornecer, tipo de calor, para que ele aumente sua temperatura, sem pensar no que este corpo, de qual material ele é composto, tá? Então, eu calculo a capacidade térmica de um corpo, pegando a quantidade de calor que eu forneço para ele pela variação da temperatura que ele tem quando eu forneço essa energia, tá? Bom, então, eu posso relacionar a capacidade térmica com o calor específico, multiplicando a massa pelo calor específico, tá? Então, eu posso obter a capacidade térmica multiplicando massa por calor específico, tá? Bom, vamos só verificar uma coisa interessante aqui, né? A capacidade térmica ela depende da massa do corpo, enquanto que o calor específico não depende. Vejamos esse exemplo aqui que eu coloquei. Eu tenho um bloco de ferro bem grande, né, e um bloco de ferro menor. O calor específico desses dois objetos será o mesmo, porque o calor específico do ferro é 0, como a gente viu aqui, né, 0,11. Tá? Então, independente da massa, o calor específico deles é o mesmo, ok? Porém, a capacidade térmica deste primeiro corpo será maior que a capacidade térmica deste segundo corpo. Por quê? Porque a capacidade térmica depende da massa do corpo, tá? Então, esse corpo tem maior capacidade térmica que este, porém, o calor específico de ambos é o mesmo, porque ambos são feitos de ferro e só isso que importa para o calor específico, ok? Bom, vamos falar agora sobre calor latente, que é uma grandeza física relacionada à mudança de temperatura, de estado físico, desculpa. Então, quando a gente fornece calor para um corpo e não há a variação da temperatura, e sim a variação, a mudança de estado físico, a gente vai ter o calor latente. A gente vai dizer que o calor que um corpo recebeu, a quantidade de calor é latente, tá? Latente relacionado à mudança de estado físico. Tá? Então, eu coloquei aqui um diagrama que mostra algumas mudanças de estado físico, né, que eu vou mencionar, que é a fusão, transformação do estado sólido para o estado líquido, tá? E a vaporização, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso, estado de vapor, ok? Bom, esses dois estados vão ser mais importantes, tá? Os mais importantes. Eu coloquei aqui outros para que vocês deem uma pensada depois, tá? Bom, então,
a quantidade de calor latente, ela é a quantidade de calor latente, representada pela letra Q, com esse índice L, é igual ao produto da massa do corpo, tá? E uma constante L, chamada de calor latente, tá? Então, a quantidade de calor latente eu calculo multiplicando a massa de um corpo pelo valor do calor latente, que é constante. E esse calor latente vai depender do material e de qual processo que é. Se é fusão, se é vaporização, tá? Então, por exemplo, substância água. A temperatura de fusão da água nós sabemos que é 0 graus Celsius. O calor de fusão relacionado a isso, né, a esse processo de fusão da água, é de 80 grama por grau Celsius, tá? Bom, agora aqui, o etanol, né, o ponto de fusão dele é menos 114, o calor latente é 25. Então, cada material vai ter um calor de fusão, um calor latente de fusão diferente, assim como de vaporização, tá? Cada corpo, cada material vai ter um calor diferente, tá? Uma constante diferente. Bom, aqui eu coloquei um esqueminha bem interessante para a gente poder analisar, né? Então, imagina que eu tenho um bloco de gelo a menos 20 graus Celsius. Quando esse gelo derrete, né, ou quando ele muda de temperatura, a gente vai verificar diferente calor, diferentes tipos de calor atuando sobre ele, né? Então, por exemplo, aqui, esse gelo saindo de menos 20 graus Celsius para 0 graus Celsius. Ele fez o quê? Ele teve uma variação de temperatura. Como ele variou sua temperatura, teve sua temperatura variada, o calor que ele recebeu a gente chama de sensível, tá? Bom, agora, esse gelo saindo de 0 graus Celsius para 0 graus Celsius no estado líquido, ele mudou de estado físico. Então, o calor que ele recebeu para que isso aconteça, nós chamamos de calor latente. Bom, agora, esse líquido, né, a 0 graus Celsius, passa para uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Continua fornecendo calor para ele, ele passa para 100 graus Celsius. Como houve uma variação de temperatura, o calor que eu vou dizer é o calor que ele recebeu, eu vou chamar de calor sensível. Bom, agora esse corpo, esse recipiente, recebe calor e ele muda de estado físico, ele passa de estado líquido para o vapor. Neste caso, o calor que ele recebeu a gente vai chamar de latente. Bom, agora ele continua, por fim, recebendo calor e esse vapor passa para uma temperatura de 120 graus Celsius. Como houve a variação da temperatura, eu vou dizer que o calor que ele recebeu foi um calor sensível. Bom, aqui eu coloquei, por fim, um gráfico, né, que seria mais ou menos uma tradução desse esqueminha aqui, tá? Então, vamos analisar esse gráfico. Então, inicialmente, eu tenho aqui um corpo, né, um material, pode ser a água, né, que tem ponto de fusão e ebulição, vaporização de 0 e 100 graus Celsius, respectivamente. Então, imagine que eu tenho aqui inicialmente com 100 graus Celsius, tá? Forneci calor, o tempo foi passando, esse corpo ele tem a sua temperatura reduzida, tá? Então, ele saiu aqui, ó, de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Sendo assim, eu digo que ele recebeu um calor sensível para que essa variação de temperatura tenha acontecido. Agora, nesse calor que ele vai receber aqui, tá? Essa energia que ele está recebendo nesse intervalo de tempo aqui, essa energia vai fazer com que este corpo mude de estado físico, tá? Então, ele sai do estado sólido para líquido. E eu vou dizer que o calor que ele recebeu aqui foi o calor latente. Bom, depois de transformada depois de ocorrer essa forma de mudança de estado físico, ele passa a ter sua temperatura alterada, vai de 0 para 100 graus Celsius. E nessa variação de 0 para 100 graus Celsius, nós vemos o quê? Que a temperatura aumentou, portanto, o calor que ele recebe é o calor sensível, tá? Aqui, mais uma vez, ele permanece com a mesma temperatura, porém, há uma mudança de estado físico, tá? Nós sabemos isso porque a temperatura, ela não varia.
Enquanto a temperatura não varia, que é nesses dois estágios aqui, nós sabemos que aqui há uma mudança de estado físico. Então, o calor latente, o calor que ele recebe aqui, nós temos calor latente de vaporização, porque nesse estágio aqui ele está mudando de estado físico. Por fim, ele continua aumentando sua temperatura e nós chamamos esse calor de calor sensível, calor que ele recebe, calor sensível, ok? Então, calor relacionado à mudança de estado físico, que acontece neste estágio e nesse estágio, é o calor latente, tá? Aqui de fusão e aqui de vaporização. Agora, calor que faz o corpo alterar sua temperatura? Calor sensível neste estágio e neste estágio, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos e até a próxima aula. Quem quiser, por favor, comente no vídeo as dúvidas, né? E sigam o canal, ok? Abraços, até a próxima aula.